meus amigos do programa Colunas de Luz. Novamente aqui estamos para mais um programa e desta feita nós vamos falar de uma pessoa muito importante para nós espíritas. Essa pessoa chama-se Eurípides Barçanufo. Ele, dia 1º de novembro agora, próximo, vai fazer 100 anos de desencarne. Então nós vamos falar sobre ele, Eurípides Barçanufo, chamado apóstolo, apóstolo da caridade. Ele viveu numa cidadezinha de 2.000 habitantes, do Triângulo Mineiro, próxima à cidade de Uberaba. Essa cidade chamava-se Sacramento. Ele, desde criança, era muito estudioso. Inclusive, no colégio onde ele estudava, Colégio Miranda, no Sacramento, ele fazia substituição dos professores. Tal era a condição de conhecimento que ele tinha. Ele era um autodidata e adquiriu conhecimentos de medicina. Inclusive, ele até passou no vestibular de medicina no Rio de Janeiro, mas não foi estudar lá porque a mãe era muito doente. E quando ele estava fazendo matrícula, a mãe teve crise nervosa, teve crise de saúde. Ele preferiu não estudar para ficar tomando conta da mãe, porque praticamente ele era o filho único da casa. Mas ele, como eu estava dizendo, era um autodidata, estudou medicina, estudou direito, estudou astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e também ciências naturais. E era um literato, ele era um jornalista, escrevia no jornal. Jornal esse que ele mesmo fundou. Então, ele, inclusive, também mexeu com a política. Ele foi vereador, numa época, lá na cidade de Sacramento, e, como vereador, ele fez muita coisa para a cidade, pôs o bonde, ele conseguiu fazer um cemitério muito bom, fez um colégio que chamava Academia de Sacramento, Colégio Acadêmico de Sacramento, que depois mudou de nome para Colégio Allan Kardec. Mas ele, no início, era católico, um católico fervoroso e praticante. Muito bem. Ele ministrava aulas nesse colégio de tudo, de matemática, geografia, aritmética, trigonometria, ciências naturais, botânica, zoologia, geologia, paleontologia, português, francês, inglês e castelhano. Ele falava 4 línguas fluentemente. Então, o Eurípides Barçanufo, ele tinha vários nomes. Um era apóstolo do Triângulo Mineiro, o outro era apóstolo da caridade. Era uma pessoa tão correta e tão estudiosa que ele praticamente fundou um jornal junto com outra pessoa e praticamente ele é que escrevia o jornal todo, pelo grau de conhecimento que ele tinha das diversas matérias. Chico Xavier, ele falava que para falar de Eurípides Barçanufo era como falar de Jesus sobre a terra. Como que Eurípides Barçanufo era caridoso e como ele tinha uma conduta cristã exemplar. Ele, inclusive, depois de ficar famoso, foi-lhe revelado as encarnações anteriores que ele teve. Ele foi um escravo chamado Rufo, que foi martirizado em Roma pelo imperador Tassiano.
ele foi Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia foi um discípulo do apóstolo João, na época de Jesus. Ele foi um essênio, também na época que Jesus ainda era criança, e ele nessa época chamava Marco. Chamou também Johann, que foi um filósofo suíço e que era amigo de Pestalozzi. Pestalozzi, você já deve ter visto falar, foi o sábio suíço, um pedagogo suíço, que implantou no mundo, e até hoje nós adotamos, uma metodologia de ensino. Essa metodologia que nós conhecemos hoje, de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, curso superior, é um método que Pestalozzi inventou para ensinar. E que é hoje. De vez em quando muda de nome, de curso primário, secundário, mas fica tudo a mesma coisa. Só muda o nome, de primário ficou primeiro grau, secundário ficou de segundo grau. A metodologia é a mesma. E ele, como Johann, um suíço, foi muito amigo de Pestalozzi. Por isso é que ele tinha muita facilidade de aprendizado e de ser professor. A mãe dele era também médium vidente, mas ela era católica e as pessoas achavam que ela era doida, porque ela via os espíritos, então achavam que ela era maluca. E ele também, porque ele, no início da vida dele, só com 17 anos é que ele foi ser espírita. Ele trabalhava, era uma pessoa pobre, de uma família pobre, trabalhou desde os 6 anos de idade ajudando o pai. No balcão lá, ele nem alcançava no balcão, dizem, mas ele trabalhava na venda, na loja do pai dele. Quando ele passou no vestibular de medicina e não pôde ir, ele passou a estudar homeopatia, autodidata. E acabou, quando ele tinha 22 anos, ele fundou o colégio, mas fundou também uma farmácia homeopática lá em Sacramento, onde a cidade que ele vivia. Ele tinha vários problemas, ele tinha a doença da mãe, e tinha também, e ele sempre tinha uma coisa com os evangelhos, que era o Sermão da Montanha. Ele falava com um padre, que ele, lá de Sacramento, o padre Maia, que naquela época, quando ele viveu, que foi em 1904, 1900, por aí, que ele fundou o colégio em 1900. Ele viveu nessa época aí. Foi vereador lá na cidade dele de 1907 a 1912. Mas ele era um católico tão fervoroso que o padre Maia, que era o nome do padre, Padre Augusto Teodoro Maia, deu uma Bíblia para ele. É engraçado que naquela época as pessoas leigas não podiam ler a Bíblia, só os padres. Então o padre Maia, vendo a condição dele de tão ser católico, deu uma Bíblia para ele. E ele, ao ler o Sermão da Montanha, ele falou com o padre: eu não entendo esse sermão, eu não compreendo essas consolações que Jesus faz. Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Serão consolados como? Onde? Em que época? Ele não entendia. A parte e o Sermão da Montanha é a parte mais importante que existe nos evangelhos. Tanto é importante que Mahatma Gandhi, quando perguntaram para ele se ele conhecia os evangelhos de Jesus, ele falou: não conheço, mas conheço o Sermão da Montanha. Mas não precisava nem eu conhecer, porque o Sermão da Montanha já engloba todo o conhecimento que um homem pode ter nesse planeta. Você vê
a profundidade que é o Sermão da Montanha. Mas o Eurípides ele não entendia. E esse era um grande problema, até que, um belo dia, o tio, que era espírita, começou a conversar com ele. Mas essa história eu vou contar no segundo bloco deste programa, porque agora nós vamos chamar os nossos comerciais.